E mais uma vez, o nosso podcast no ar, podcast Conexão Total. E vocês já nos acompanharam, já estreamos o nosso primeiro podcast com a Thalita Porto e Ricardo Galindo, e nós ficamos muito felizes e espero que você também esteja já nos acompanhando. E já na abertura, pedir para você seguir o nosso programa Conexão Total no YouTube, programa Conexão Total. Vai lá, compartilha, vai lá, acende lá o sininho, curte, comenta. E no Instagram, que é @programa Conexão Total. Vai ser um prazer ter você mais pertinho aqui da gente. E agora, hoje, eu tenho uma outra equipe aqui comigo, que não vai ser aquele programa mais formal que vocês estão acostumados a nos assistir. Hoje aqui, podcast. Eu tô aqui com a Francine Santana. Tudo bom, Francine? Tudo bem, Nívia. É um prazer estarmos aqui iniciando esse projeto maravilhoso, né? Vai ser muito, muito, muito maravilhoso estarmos reunidos aqui para conectarmos com mais pessoas, né? Momento de descontração, momento pra gente poder rir um pouquinho, vocês verem a nossa interação, conhecer um pouquinho mais de nós, Sim, né? Com certeza. A Francine é que é empreendedora na área de culinária, né? Tudo, ela faz uns bolos, um sorvetudo. É um trabalho de arte muito gostoso. Vocês precisam começar a seguir. Tá aparecendo aí o link dela, né? O endereço. Então é só seguir, começar já a seguir e compartilhar tudo que a Francine tem mostrado pra gente. E aqui é a Keila Araújo. Tudo bom, Keila? Ótimo, Nívia. Um prazer estarmos juntas de novo. E nesse formato, né? Onde a gente pode bater papo, contar os causos, essas coisas. Vai ser muito gostoso. Vai. A Keila é escritora e também psicanalista. Tá aqui com os livros dela. Mostra aí pra gente, Keila, seus livros. Tem aqui o primeiro, né? Que é o que fazer. Filhinho. O primeiro filho, o que fazer quando não pular o seu portão. E o outro Vidas em Contos. Vidas em Contos, que ela acabou de lançar, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre, né, Keila? Luciana Ribeiro, que prazer ter você aqui também. Tudo bom? Tudo ótimo, né? Agora conversando, deixando as emoções serem liberadas, mas aqui só tem mulher madura, né? Só tem emoções em equilíbrio. Nossa. Aqui. Mas uma conversa gostosa, informal. Sim. E acima de tudo com um propósito. Perfeito. Né? E nós seremos edificadas aqui. Com certeza. E que as pessoas que nos ouçam também se identifiquem com a nossa história, né? Nós estaremos aqui abrindo o nosso coração, e mulher gosta muito de abrir o coração, né, gente? E agora diante das câmeras, né? Mas nós esperamos muito por esse novo ciclo do Conexão Total, e graças a Deus que nessa temporada chegou esse novo tempo. Chegou! A Luciana é psicanalista, professora de cursos na área de capacitação em psicanálise, é pastora e vocalista do Unção Ágape, Ministério Unção Ágape. Eu sou a moça do Unção Ágape, né? Aquela que canta aquela música. Graças a Deus, né, amiga? Continua sendo a moça do Unção Ágape. Cada um na vocação que foi chamada. E você continua escrevendo, e Francine, não pare de fazer o sorvetudo. Vou continuar. E Nível é o nosso centro, né? O nosso cerne. Centro que a gente fica nervosa. Mas dá tudo certo no final. Sempre. Né? Vai dar tudo certo sempre, né? Meninas, a gente tá aqui nesse formato novo, né, de programa. E é tão bom a gente estar aqui num grupo de mulheres, só com mulheres. Então, possivelmente, o nosso bate-papo vai girar um pouco aí das nossas emoções mesmo, né? Sim. Dos nossos perrengues femininos, das nossas TPMs. Uau! TPM é coisa de mulher, mas os homens também têm. É isso aí. Não é a TPM, mas é a SHI. Isso é conversa para um outro podcast, quando o Ricardo estiver presente. Sim. Pra ser justo, né? Pra ser justo. Vamos lá, eu queria saber um pouquinho da vida de vocês, onde vocês nasceram, de onde vocês são casadas, filhos. Começa aí, Francine. Eu sou casada,
tem 8 anos, agora em setembro vou completar 8 anos de casado. Temos 15 anos já juntos, né? De uma história. Tenho 2 filhos, meu xodózinho, Felipe, 6 anos. Lindos. Ele é o que nasceu no Conexão Total. Sim, gente, cria do vocês Conexão. acompanharam. É. Vocês do podcast não conhecem ainda, mas quem acompanha o programa Conexão Total pela TV já conhece o Eliel, né? Exatamente. Tá com um aninho agora. E você é de onde? Eu sou de São Gonçalo, nasci em São Gonçalo, mas agora eu tô morando em Niterói. Ah, ficou mais chique agora, né? Keila. Oi, eu sou a Keila Araújo, esposa do Clever Araújo. Ele fala, você herdou o nome de mim, tá vendo? Tem que falar que é Araújo. E eu sou de São Gonçalo também, nasci em São Gonçalo, moro em Alcântara, né? Terra boa. E é isso. Luciana. Eu sou de Niterói, eu tô ao contrário da Francine, eu sou de Niterói e moro em São Gonçalo, né? Fomos para São Gonçalo, eu e meu esposo Estevão, por um propósito. Nós somos pastores também há 14 anos. Sim. Já estamos juntos há 16 anos como casal e há 18 anos como Ministério em São Ágape. E agora na nossa casa a gente tem um culto iniciando, já tem uma galera junto com a gente. Muito bom, né? Participando desse culto. Então nós estamos aqui em São Gonçalo, mas com um propósito. Com um propósito, e né? temos o nosso milagre, né? Tão desejado, tão orado, tão esperado, que é o nosso Davizinho. É muito gostoso. Um beijo, Davi. Mamãe Participa das nossas reuniões, né? Sim, reclama quando não vem. Ah, ele tem uma história pra contar. E ele brinca em casa de Conexão Total. Em breve a Conexão Kids. Mas o dele é VIP, só tem convidado VIP. Super-Homem, Homem-Aranha, Homem de Ferro. Isso é maravilhoso, muito bom, muito bom. Eu sou de São Gonçalo, hoje moro em Itaboraí, né? Sou casada há 20 anos. Nossa, a gente passa tão rápido, né? Nossa. Tenho meu marido, que faz toda a produção técnica, né? Hoje não, hoje nós estamos aqui na Produtora D. Um abraço, Daniel. Obrigada pela oportunidade aqui em São Gonçalo. E já faço aqui o comercial, ó. Procura a Daniel, vai aparecer aqui o telefone aqui da produtora. Vem pra cá gravar também seu podcast e começar aqui o seu trabalho também. Você vai ser muito bem recebido, tá bom? Mas geralmente meu marido que está por detrás dessa operação técnica toda, que é o José Siqueira, né, que atua comigo aí, é meu parceiro, e meu filhinho, que vai fazer 16 anos. Filhinho de quase 2 metros de altura, que é o Gustavo. Lindo. Meu amorzinho, né? E eu tô morando em Itaboraí também, né? Com certeza por um propósito. Ainda não descobri, mas já tem sinais, mas ainda não descobri, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Verdade. Meninas, vamos lá. Nós estamos dando, digamos assim, continuando a nossa pauta que nós começamos no nosso programa de um modo mais formal. E hoje aqui no podcast a gente fica bem mais solta, né? A gente pode sentar mais à vontade, fica um pouquinho mais assim, né? Alegre, né? E a gente tá falando sobre talentos, dons, as nossas habilidades. E no primeiro podcast, para quem já assistiu, a gente se emocionou no final, a gente contou um pouquinho da nossa história, né? Eu acabo falando um pouquinho também de mim, porque eu já gosto de falar. E eu acho importante contar a minha história também, porque é um momento de motivar outras pessoas, né, que começaram ou vão começar algo parecido. Eu queria saber de vocês, qual foi o momento que vocês se descobriram na profissão de vocês? Aí, por exemplo, eu sou cantora, eu sou pastora, mas a gente sabe que na verdade está tudo interligado. Então, escolham uma ou duas e contem pra gente como é que vocês se descobriram. Luciana, vamos começar com você. A gente geralmente fala, o meu propósito, o meu ministério é esse ou aquele. Eu não penso assim. Para mim, o chamado propósito é o ID. Agora, como você vai exercer esse ID, você vai adquirir ferramentas para isso. Excelente. Então, para mim, eu não sou cantora, eu estou cantora. Uhum. Mas se eu chegar em outro ambiente e não for para cantar, eu estarei pastora. Entendi. Comunicadora. Entendi. Né? Então, o propósito, ele faz com que a gente tenha uma caixa de ferramentas para usar.
Quanto mais ferramentas a gente adquire, aprende a manejar, mais longe o nosso propósito vai chegar, né? Então, falando da ferramenta canto, da música, né, que é aquela que eu utilizo mais ainda até hoje, né? Eu descobri essa ferramenta tardiamente. Comecei a cantar profissionalmente a partir de 2005. Mas eu percebi que como propósito sempre esteve me acompanhando desde a infância. Entendi. Desde as canções de ninar que eram cantadas, eu só dormia quando cantava. Enquanto vovó não cantasse, enquanto alguém não cantasse, eu não sossegava. Muito bom. Né? O meu pai é compositor, então também o propósito também tem a ver com algo que a gente recebe, que é geracional. Isso, já tinha um ambiente, sim, né? Sim, de influência. O ambiente já estava ali, o propósito estava sendo protegido. Perfeito. Mesmo sem eu saber que eu seria cantora, porque eu só descobri isso aos 25 anos de idade. Aí né? como é que foi esse momento? Que então, você... antes disso, eu cantava no quarto de mamãe, porque era o único cômodo da casa que trancava. Além da porta de entrada, era o quarto de mamãe. Sim. Então eu entrava no quarto, me certificava que estava bem trancado, e ali dentro do quarto, bem trancado, eu pegava escova de cabelo, né? Fazia aquele esquema do cabelo liso, né? Toalha de rosto com arco por cima, né? O cabelo ficar liso. A escova virava o microfone, as Barbies viravam o público, e ali eu ficava brincando de pregar Lucas 15, sempre o filho pródigo, que eu gostava muito, e ficava ali colocando o LP da comunidade da Vila da Penha e repetindo exaustivamente Consagração, que era a música que eu gostava de cantar. Mas ali você já tinha essa ideia? Ali, nessa época, eu estava desmaiando de vergonha, de timidez. Entendi. Nessa época, fora do quarto de mamãe, eu não abria a boca. Quando eu saía do quarto, eu ouvia as pessoas falando assim: o que vai ser dessa menina? Meu Deus, essa menina tem vergonha de tudo. Sim. Eu desmaiei 13 vezes de vergonha, de timidez. Nossa. Eu fiz traumatismo craniano, quebrei braço. Nossa, gente. Mergulhei numa panela de macarrão fervente. Eu tô rindo aqui, mas eu já Sim, mas é porque a gente não escolhe como e quando e onde vai desmaiar, né? Não tem. Você é pressionada, se sente acuada, se sente verdade. ameaçada. E eu resolvi as coisas assim. Não sabendo como lidar, eu apagava. Porque quando você desmaia, você não vê nada, você não fala nada. É um escape, né? É uma fuga. Uma fuga. Né? E eu fugia muito. Até hoje eu preciso lidar com essa válvula de escape, que é a procrastinação, a fuga. Deixa pra lá, vai você. Sim. Ainda preciso lidar com isso, mas agora de uma maneira consciente, sabendo dos gatilhos. E aí um dia eu fui, resumindo a história que é longa, mulher gosta de falar. Sim. Né? Eu gostava muito de um ministério infantil e ela foi ministrar na minha igreja e ela perguntou pra minha mãe: eu preciso de 2 meninas para me acompanharem. Sim. E eu falei: uau, se é bom ver, imagina ver sempre. Sim. Eu falei: mãe, eu quero. Aí minha mãe: hã? Você? Eu falei: eu quero. Por favor, mãe, eu. Aí minha mãe: tudo bem, minha filha. Mas eu entendi que acompanhar ela era ela ir na minha casa me buscar. Sim. Eu ia ficar sentada assistindo o que eu gostava tanto. E eu lembro que no primeiro evento que a gente fez foi em Xerém. Eu cheguei com a equipe. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei foi procurar o primeiro banco para sentar. E todo mundo da equipe sumiu. Até que a coordenadora me chamou e falou: o que você está fazendo aqui? Vem se arrumar. E quando eu cheguei naquele camarim montado, tinha uma roupa de palhaça pendurada. Sim. E já estava todo mundo vestida. Aí eu entendi que aquela roupa de palhaça... Aí que eu entendi o que era me acompanhar. Sim. E aí ela foi me pintando meu rosto. E eu fui ficando nervosa. Não vou desmaiar. Eu tinha 12 anos. E quando eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. Sim. Falei: gente, nem parece eu. Acho que esse negócio vai dar certo. Foi até bom, né? Sim, e quando eu vesti a roupa, eu falei: é outra pessoa? Sim. Aí eu pensei assim: o que nunca me deixaram fazer? Eu lembrei da minha avó. Minha avó falava: menina, não vira cambalhota que quebra o pescoço e morre. E eu vestida de palhaço, com o rosto pintado, quando ela me chamou pra entrar em cena, eu entrei virando cambalhota. Quer dizer...
E ali, naquele momento, assim, eu fui curada. Ainda preciso lidar com a timidez, com a vergonha, com a fuga, mas naquele momento eu fui curada. E a partir dali, né, nesse ministério que eu comecei a participar de backing vocal em LPs, ainda era LP. Sim. Comecei ali na música, participando do backing desse disco, e dali eu não parei mais. Muito bom. E é importante, né? A sua fala, claro, que deve ter muito mais histórias, né? Mas é importante o seu momento de se oferecer, né? Mesmo com todos os seus desafios internos, os seus bloqueios, eu quero. Sim. Isso é muito legal, né? A gente tem que... a questão, claro que você não sabia o autoconhecimento, olha, eu me conheço, não. Mas você tinha um desejo de aflorar aquilo que você fazia entre quatro paredes. Sim, o desejo me impulsionou, ele foi maior do que a vergonha, o medo. Exatamente. Isso é maravilhoso. E aí, quando há esse enfrentamento e a gente consegue superar, na nossa mente funciona mais ou menos assim, o que eu temia, agora me teme. Isso, Isso acontece com quem tem uma fobia. Eu tenho medo de cobra, mas eu supero o medo de cobra, eu compro um terrário, uma jiboia pra chamar de minha. Eu tenho medo de altura, superei o medo, pulo de paraquedas. Tem que haver um momento do confronto, né? A gente fala isso na psicanálise. Sem confronto não tem cura. É difícil chegar no confronto. Meu Deus, eu tenho pavor de pitbull. Tô pensando, imagina eu ter que... Não fala. Aproveitando que você tá falando de pitbull, fala. Como é que foi o momento assim que você se encontrou na culinária? Ou em outra, né, função ou profissão, né? Eu sempre ajudei minha mãe, essa história eu já contei milhares de vezes. Mas sempre tem um momento assim, sabe? Que ficou guardadinho pra você. O meu romper. O seu romper, né? Eu vou contar pra vocês. Eu sempre ajudei minha mãe, né? E quando foi de 2016, Felipe nasceu, eu identifiquei que eu precisava ter a minha renda. Eu fazia os bolos de doce, é uma parte que foi trabalhada também, não contava pra ninguém. Eu 2014 foi o ano do meu casamento. Como fiz uma promoção de cupcake a R$1, já fazia cupcake muito bem, botei nas redes sociais. Ali eu comecei a me lançar na internet. Promoção daqui, promoção dali, ficou conhecida. 2016 eu já tinha bastante encomenda, mas eu não pegava encomenda pra mim. Toda a encomenda que eu fazia, o dinheiro eu dava pra minha mãe, pra ajudar minha mãe com as despesas dela. Que bonitinho. Porém, eu casei e eu tinha um filho. Sim. Eu tive que romper com minha mãe nesse momento. Foi um momento muito delicado, foi chato, porém, eu dei continuidade ali. Sim. Aí eu comecei a identificar também que eu não estava tendo retorno, tirava de dentro de casa para poder acrescentar na despesa, não tinha noção nenhuma de precificação, não aprendi nada disso. Aí eu comecei a buscar conhecimento, fui buscando conhecimento, fui procurando cursos de onde que eu poderia fazer. Encontrei a Escola Doce de Negócios na época, um beijo pra Roberta Budi, pra Dani também, que me ajudaram demais, foram as mentoras, né, elas que criaram a Doce de Negócios. E ali no nosso negócio eu comecei a entender o que era o empreendedorismo confeiteiro, que era um curso que fomentava isso, né? Perfeito. Ali eu identifiquei que eu poderia ter como ter a minha renda, precificar os meus doces, meus bolos e viver da confeitaria. Eu me lembro que eu criei o Bolo Sobretudo de uma maneira assim, diferenciada. Eu já tinha um bolo que minha mãe sempre fazia quando eu era pequena, eu modifiquei com o conhecimento que eu adquiri, precifiquei ele, coloquei o nome, botei uma apresentação diferente, né? Sim. E ali alavancou. Eu tava refletindo sobre isso, como que uma coisa tão simples, eu consegui romper. E ali eu sempre ouvia o pessoal falando assim, você tem que ser... Eu gostava de fazer tudo, eu ainda gosto de fazer todos os tipos de doces. Mas sempre diziam que eu tinha que focar em um doce só. Eu não conseguia identificar que doce é esse que eu tinha que focar. Eu tenho que ser especialista em determinar em pão de mel, ou brownie, ou só bolos. Eu falei, não consigo só um. Eu gosto de todos. Porém, o bolo, sobretudo, foi o que me... sobressaiu. Exatamente. Também, chamou atenção. Foi o que me trouxe até aqui também, né? E eu falei assim, vamos focar nele. Eu já tenho repensado todo o meu negócio. Já vamos começar, estamos com um projeto novo já que eu tô em andamento. Ih, que legal! Porque foi assim, a gente parar pra analisar, a gente olha a nossa trajetória, a gente já tem tudo na nossa história. A gente olha pra trás e se reconecta com a nossa história, com a nossa verdade, coloca em prática, atualiza. Eu atualizei uma receita que eu já tinha, melhorei, eu fiz com que fosse
um fácil preparo, eu já tinha Sim. um filho, eu não podia continuar com a demanda que eu tinha antes. Então, eu precisava de uma coisa rápida, prática, eficiente, delicioso, para poder eu dar continuidade ao meu negócio. E depois criei um e-book. No seu caso, você trazendo isso para um retorno financeiro, foi o seu boom. Exatamente. Foi o seu boom, né? E eu também tirei, de certo modo, aquela responsabilidade que eu trazia. Assim, eu sempre aprendi tudo com a minha mãe. Não fazia um curso ou alguma coisa. A encomenda surgia, a gente preparava e pronto, de autodidata, né? E ali eu identifiquei, eu desenvolvi uma metodologia que eu pudesse dar continuidade no meu negócio. Dali eu comecei nos congressos, através da escola do outro negócio também, para contar a minha trajetória. E eu identifiquei, hoje em dia falamos sobre os influencers, né? Eu influenciei muita gente. Por mais que fosse muito humilde, eu vi gente muito grande, graças a Deus, conseguiram desenvolver o negócio deles, porque eu olhava assim, se você conseguiu, também vou conseguir. Eu ouvi muito disso. Isso pra mim foi muito gratificante, porque hoje eu olho assim, a nossa trajetória, nós temos que olhar para nós e nos enxergar como influenciadores verdadeiramente. Como pessoas de valores, né? Nós estamos falando isso no podcast anterior. Às vezes nós não acreditamos em nós. Exatamente. E o meio no qual a gente convive, muitas das vezes também não nos permite desenvolvermos ainda mais, crescer. Eu estava conversando, a igreja onde eu congreguei, ela era muito pequena. Eram pessoas muito humildes já. Eu sempre dizia que eram... depois que eu enxerguei, que eu identifiquei o meio no qual eu estava, eram pessoas que já tinham criado seus filhos e netos. Não tinha algo para impulsionar a gente. Não, e isso que você está motivar. Falando, isso que você está falando é muito sério, mas é assunto para mais à frente. Keila, querida, me fala como é que você se identificou aí com esse novo momento de escritora, seus filhos, novos filhos. Eu me identifico um pouco como a Luciana compartilhou, né, dela ter descoberto com 25, né? Eu fui mais tarde um pouco. Acho que depois dos 30, né? Não vou falar a minha idade não, sabe, gente? Mas já passei dos 40 e poucos. Mas eu levei tempo. Eu acho que, juntando um pouco, né, deixa da Francine, o meio, né, que nós fomos criadas. Limita muito. O ministério que fazemos parte. Não é culpa de ninguém, responsabilidade de ninguém, mas é um ensinamento que há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, pouco se falava de propósito, de como descobrir para que você nasceu, você está aqui por algo a mais. Eu não ouvia falar disso, né? E depois de alguns anos, lá para os 20 e poucos anos, é que eu comecei a falar, existe um propósito para minha vida? Que negócio é esse de propósito, né? E o que abriu um pouco a minha mente foi um livro, assim, o primeiro livro que eu li, né? Sim. Agora que caiu a ficha. Um livro me abriu a mente. Uma Vida com Propósito, né? Que a maioria das pessoas isso. Inglês perfeito, hein? Eu nem ia falar do autor em inglês, né? Vocês vão entender, mas é ele mesmo. E aí, quando eu li, eu falei, nossa, eu nasci para algo mais. Mas eu tinha 30 e poucos anos, eu nem imaginava que um dia eu escreveria, eu nem imaginava que o meu propósito seria escrita. E aí, juntando o que a Luciana falou, né? Uma vez eu ouvi uma pastora e ela deu um exemplo que eu peguei para mim, assim, explica muito bem essa questão para mim na época de propósito e chamado. O nosso propósito, ele já vem conosco, né? Ele já vem nos cobrindo, nós já nascemos com ele. E às vezes demora essa descoberta, assim como o Luciano. Eu também me trancava no meu quarto e eu brincava de dar aula. No meu caso, eu ensinava para minhas bonecas. A minha porta era pintada de azul, assim. E eu pegava giz, né? E eu escrevia na porta e apagava com pano molhado. É o lado lúdico, né? Como é importante, legal, né? E dava aula e ensinava as minhas bonecas. E dava... Já dá sinais, né? Já. A gente vai lembrando de coisas que a gente nem lembrava. E assim, era... O ensino era, né, de alguma forma estava ali falando, enfim. Na adolescência eu tinha o hábito da escrita. Era uma amiga que eu vi numa situação, eu consolava como? Vou mandar um cartão. Era assim, eu percebi alguma coisa, às vezes eu tinha vergonha de chegar e falar, mas eu mandava algo escrito. E assim a vida foi rolando. E aí, quando eu li esse livro, já com meus 30 e poucos, né, eu fiquei mais curiosa ainda. Eu falei, tá bom, Deus, então para que eu nasci?
Se é para algo mais, então vai me mostrando. Sim. E esses sinaizinhos sempre existiram, né? Só que a gente não tem a noção. E é um questionamento que muita gente faz, né? Pra que eu nasci? O que eu tô fazendo aqui? Isso aqui é pra mim mesmo. E muitos fazem, mas muitos nem sequer pensam nisso. Eu vejo que muitos não se importam com isso, né? Muitos não têm acesso também a essa informação. A essas informações, a essas palestras, a esses... Sim, sites, né? Também não tem a curiosidade de saber, né? Muitas vezes. Enfim, juntando tudo isso, né? Após esses anos passando, eu comecei a passar por algumas situações até que chegou, né, a frustração máxima, né, que a partir dessa frustração foi que nasceu o primeiro livro, né, que eu falo do não, né, dos nãos que nós todas sofremos e tal, e falo do meu específico, né. E foi a partir desse primeiro livro, desse livro que você se encontrou, que você falou assim, ok, nasci pra isso. Foi pra isso, né. Ok. E aí a gente... pensando no que eu ouvi, né, dessa pastora que eu comentei, nós já nascemos com esse propósito, mas como a Luciana disse, mas nós usamos várias roupas em determinadas estações. O meu propósito hoje eu percebo é a escrita, mas não escrever livros somente, mas escrever com um propósito de quê? Consolar, levar ânimo, esperança, através do próprio exemplo, né? Sim, de superação, própria vida. De, olha, você recebeu um não, tá, mas toca a vida. Tem vida. Toca a vida, sabe? Um dia você não vai estar muito bem, mas no outro dia você vai estar. Perfeito. Sabe? Então, assim, para cada tempo há uma roupa para uma estação, mas o propósito é um meio, é um só. Que é consolar, que é ensinar, que é de alguma forma através da escrita, através da fala, através do, né, do lado a lado, do carinho, da mensagem. Sim, perfeito. Levar esse consolo, né? Eu acredito que todos os propósitos ou as chamadas, né, conforme as pessoas, né, cada um identifica de uma forma, de um jeito, ele vai dar nisso mesmo, né? Hoje eu estou assim, mas eu vou ser como comunicador em qualquer lugar. Verdade. Mas sempre tem algo que arde mais na gente, né? Verdade. Então, eu amo televisão. Desde criança eu amo a televisão. Como você sempre foi assim, desde Sempre criança. fui assim. Eu lembro Com Nívia sempre foi assim. Sempre. Só um parênteses, porque eu conheço a Nívia... Nossa, há uns 35 anos por aí. É porque a gente se conheceu na maternidade. Foi. As mães tiveram um filho juntas. Isso, a gente era vizinha de aniversário. Então, assim... Não pode mentir, irmã. É isso que tem mais. Gente, mas olha, eu não ligo com essa coisa de idade, não. Eu sou muito tranquila, muito tranquila. Mas assim, a gente tem essa coisa, sempre tem alguma coisa. Eu lembro assim, eu pequenininha, gente. Eu lembro disso. Eu com talvez 6 anos. Como é que eu faço pra entrar ali? Eu pergunto, minha mãe, que é, garota, que você tá perguntando? Como é que eu faço pra entrar ali? Aquela televisão preta e branca ainda, minha mãe. Essa menina faz cada pergunta. Na verdade, eu queria saber como é que faz pra fazer aquilo que aquelas pessoas estão fazendo ali. E isso me perseguiu a vida inteira. Né? E é muito legal essa questão que a Keila trouxe da frustração. A frustração ativou nela o chamado dela. Né? É diferente do que aconteceu com vocês. Você foi uma necessidade, ela já veio com um dom manifesto pelo ambiente que ela tinha. Foi uma questão assim, eu mesmo fui buscar, foi uma curiosidade, né? E as coisas foram acontecendo. Ou seja, existem vários motivos caminhos. Ou vários caminhos para nós sermos ativados. Verdade. Então, às vezes, a gente pode estar falando com alguém que esteja em casa. Você pode estar cabisbaixo, triste, se sentindo mal, desamparado. Se prepara, que esse é o motivo que Deus precisa para ativar a sua chamada. Você tem uma necessidade financeira. Esse é o motivo. Meu pai canta, minha mãe... Esse é o motivo. Você tem uma curiosidade, já é um motivo. Então a gente precisa estar ligado até em relação aos nossos filhos. Sim. Nós estamos falando isso. Que tudo começa em casa. Tá tudo pronto em casa. O Davizinho já tá lá. Você sabe Gustavo. que você falou dos filhos. Nós, né, como banda, nós recebemos uma oportunidade incrível, surreal. E você e a Keila, né, que nós somos um pouco mais próximas, vocês sabem o tamanho da oportunidade que a gente recebeu. Sim. Né? E aí, nós vamos orar a Deus e perguntar para Deus, né? Isso tem a ver com o nosso propósito? Porque ter a ver com o nosso dom e talento tem, é música. Perfeito.
É música, tem a ver com o nosso dom e talento. Mas era uma outra rota que a gente desconhecia. E aí, quando eu fui orar, a resposta que Deus me deu foi o seguinte: foi aquele versículo em que Abraão se desconecta de Ló e escolhe: para onde você for, eu vou para o lado oposto. E Ló vai para as Campinas Verdes, mas era Sodoma e Gomorra. Aos olhos dele, né? Era melhor. E Abraão vai lá para a parte desértica, embaixo do carvalho de Manre, ele vai fazer a tenda dele. E o Senhor me fez orar para o meu filho, porque o meu filho é especial, tem transtorno do espectro autista leve, e ele é alta habilidade, que é aquele antigo superdotado, agora a gente chama de alta habilidade. E uma das altas habilidades do Davi é o ouvido absoluto e a conexão com a música. Olha que aí. É uma conexão especial, intensa e incrível, muito superior à minha e a do meu esposo junto, de toda a banda junto. Né? É uma alta habilidade mesmo. E eu pensei, se eu for por esse caminho, eu já passei dos 40, meu marido também, nós teremos maturidade. Se a gente for pro lado de Sodoma e Gomorra, a gente vai ter maturidade, porque de vez em quando Abraão ia lá para socorrer Ló, mas voltava pro lugar dele, né? Eu sei que eu vou ter, mas eu tô carregando comigo uma criança de 8 anos e o propósito dele tá intimamente conectado à música. Então eu vou saber me comportar, mas eu posso perdê-lo. Verdade. E nós abrimos mão de uma oportunidade assim milionária, de uma projeção mundial, com um mentor que foi mentor das maiores celebridades do mundo. Isso é muito sério, né, gente? Né? A gente tem que abrir mão. Eu sabia que o propósito do Davi estaria envolvido ali. Mas a gente só consegue ter essa maturidade com as experiências que a gente vai tendo, né? Sim. Então, assim, eu já tive outras oportunidades na área de televisão, né? Que eu, na verdade, a minha carne grita por atuar, né? Quem é próximo a mim sabe, eu amo. O meu sonho era ser uma atriz, né? E eu tive as oportunidades, eu tive algumas portinhas abertas, mas eu abri mão também para fazer aquilo que está dentro do que Deus também me quer, né? Me deseja, mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas também para executar exatamente aquilo que Deus nos chamou. Uma hora a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Não é largo assim o caminho, né? E eu tenho certeza que daqui a pouco você vai falar assim: uau, que bom que eu não aceitei. Exatamente. Porque, eu creio nisso. Né? Porque até pelo fato de eu estar aqui, estar na emissora Bem Mais TV, e é uma recompensa do céu. Verdade. Né? Você também abriu mão de muitas e muitas coisas. Oportunidades que às vezes eu nem falo, nem comento. Né? Mas assim, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui abriu mão, como você está falando. Antes, um pouquinho, só eu quero falar da Morbeck Joias. Gente, olha que ela está nos patrocinando. Brilhando muito. Vocês vão ver depois o catálogo. Segue lá, @Morbeck Joias. É demais. Olha, cordão branco. Olha a Francine como está linda, Keila, Luciana. Olha essa pulseira de Francine, gente, como brilha. Só ouro. Gente, joias de primeira. Segue lá. Natália, mais uma vez, um beijo pra você e muito obrigada pela confiança. Obrigada, Natália. Nossa primeira parceira aqui do podcast. Arrasou, arrasou. Que maravilha! E é uma parceira com propósito também. Propósito porque a Morbeck é uma empresa BAM, né? Business as a Mission. Né? Parte da Morbeck vai para obras, missões, né? Para missionárias, né? E tem a ver com justiça econômica, justiça social, justiça ambiental, né? Até as parcerias, né? Que a gente vai se conectando, tem que ter a ver com aquilo que a gente vê lá no futuro, né? A gente vê alguma coisa. Eu estava ouvindo uma mensagem hoje pela manhã e o pastor falou assim, muito engraçado: se a gente se guiar pelo que a gente está vendo no presente, a gente não anda. Ainda que seja muito bom,
a gente tem que se guiar pelo aquilo que a gente imagina no nosso futuro. Então, até as nossas conexões, as nossas parcerias, ainda que pareçam pequenas no início, né? Nós começamos menores ainda, né? Éramos bem menores e estamos crescendo. E as coisas vão se desenvolvendo assim, né? Graças a Deus por isso. É o cedro. O cedro. O cedro é uma árvore que fica durante 3 anos. Você olha do lado de fora, ela tem 5 centímetros de altura. Sim. Quem tem paciência hoje pra ficar 3 anos olhando uma plantinha? Nunca, eu não tenho. Ficar ali com 5 centímetros de altura por 3 anos. Mas onde ninguém tá vendo, a raiz está se estendendo. Nossa, e como está? Aquela plantinha de 5 centímetros tem 1,5 metro de raiz. E se a gente não tiver com essa raiz toda lá, né, bem fincada mesmo, a gente não consegue. Qualquer não gosto, você é feia, você canta mal, o bolo é ruim, que livro horrível, você apresenta mal. Ai, meu Deus, vou parar porque ninguém acreditou em mim. Gente, tem que acreditar no potencial da raiz. No potencial da raiz. Fortalecer. Quando o cedro começa a crescer, ele atinge 40 metros de altura e 3 metros de largura. Nossa, aí. Aquela quem segura? De 5 centímetros. Aquela, né? Quem te viu, quem te vê. Quem te vê. Agora vamos lá. Conta pra gente um momento de vocês assim, que vocês acham que passaram alguma vergonhazinha, sabe? Um mico, aquela situaçãozinha, ou ficou só pra vocês, uma situação até engraçada assim. Keila, lembra de alguma situação assim? Lembro. Fala, dá pra falar? Ah, ninguém sabe até agora, né? Não, mas foi recente, foi nessa minha nova versão, né, como escritora, e eu acho interessante, né, as pessoas... alguém falou aqui sobre você se reconhecer, né? As pessoas, às vezes, me chamam de escritora e falam, nossa, você é escritora, e às vezes demorava um pouco a cair a ficha, né? Mas enfim, sim, sou, né? E aí, nessa versão, eu comecei a fazer umas postagens no meu Instagram sobre, né, algumas frases e tal. Algumas eu, né, tinha inspiração, outras eu pegava de algum lugar, enfim, que achava bonita, né? Tinha tudo a ver. E é normal isso. Né, gente? Então, quando tava livre lá, né, na internet eu pegava, senão eu repostava, enfim. E aí coloquei uma lá, bonitinha, tinha tudo a ver com o que eu tava querendo passar no momento. E tinha lá o nome do autor da frase. Sim. Né? Ótimo. Aí uma pessoa comentou, nossa, amo os livros dele. Aí eu, gente, olha aqui o que eu tô confessando pra vocês, hein, gente. Porque, como a Nívia disse, eu me tornei escritora tem pouco tempo, né? O meu primeiro livro foi em 2020 que eu lancei. E eu não tinha esse hábito, ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Que você lê todos os dias, né? Um livro por semana. 8 horas por dia. Eu não tinha esse hábito, enfim. Foi algo realmente que Deus, né, colocou. E eu não conhecia esse escritor, né? E aí eu falei, pois é, legal e tal. Aí deixei lá, né, o comentário da pessoa. Falei, meu Deus, que vergonha. E se fosse alguém, assim, não sei, que tivesse, né, uns escritos... sei lá, que não fosse de acordo comigo, né? E aí fui procurar quem era o autor, né? Escritor maravilhoso. Comprei livros dele. Já serviu pra Nossa, agora se eu postar eu sei quem é. Pois é. Eu falei, gente, pra mim, eu me senti envergonhada. Eu levei como um mico, assim, ninguém soube e tal. Porque a gente acha que nós temos que saber tudo, né? Cada um na sua área. Nossa, eu preciso saber tudo, conhecer de todo mundo. Um engano isso, né? Um engano. Né? Todas as receitas. Engano, né? Não somos exatamente. E o conhecimento é fonte inesgotável. Exatamente. Tudo. Se renova, né? Eu falei assim, eu preciso prestar mais atenção e né, ficar mais... Mas eu nem considero um mico, vou ser sincera. Pra mim, mas é o que acontece. É até importante a gente falar isso, né? O que não é pra um é pro outro, né? Verdade. Depende da história do outro. Pra mim, eu ia rir, É porque é o que provocou nela. É o que provocou nela. Então fica aí a dica. Gente, eu preciso conhecer esse Faz parte da história dela, dos limites dela, dos traumas. Pra mim não foi, mas pra ela foi. E até isso a gente tem que aprender, né? É verdade. Respeitar, com certeza. Tem gente, Essas paranoias. Tem gente que vai lascar a unha do dedinho do pé e vai querer se suicidar. É verdade. Tem gente que vai amputar a perna inteira
e vai se tornar coach, vai rodar o mundo contando sua história, inspirando outras pessoas. Não pare, você não precisa Mas parar. assim, incômodo, sintoma é sintoma, dor é dor, e a dor Exatamente. do outro Não pode ser escrachada e exposta, tem que ser respeitada. sim, com Né? certeza. Francine, conta aí uma história aí de bolo, alguma coisa São acontecida. tantos. Acertou. Escolha uma. São tantos. Por incrível que pareça. Eu falei, eu e o Moisés estamos juntos há 15 anos já, né? Aí fui eu preparar um bolo pra Moisés na adolescência. Mas eu sempre fiz bolo, como eu falei, eu sempre ajudei minha mãe. Lanche da tarde era fazer bolo pro meu irmão e eu lanchava, eu dividia no meio um tabuleiro de 15 centímetros. Que comia, a gente gostava de bolo. Porque era bom. Aí fui eu toda boba preparar um bolo pro meu namorado, né? Com o início de namoro, a gente quer agradar. Eu esqueci de colocar o fermento, o negócio não cresceu. Isso, Lu. Ficou igual um biscoito, que passou também do tempo, né? Eu não sabia, não tinha noção, assim. Eu não sei o que houve. Eu errei a receita. Mas até hoje, se eles lembrarem, eles caem em cima de mim. Minha mãe, meu irmão e meu... Agora ele Moisés. comeu? Não comeram, eles falaram que tava igual um biscoito. Eu chorei, me fizeram Às vezes o amor chorar. é tão grande que Não, come, diz que não, tá ele bom, comeu e né? falou que tava Você podia ter duro. comido, mas Não, me zoou. pra fazer uma Arrasou graça. com a minha vida, Nívia. Por anos. E eu falei, nunca mais eu vou fazer bolo. E eu fiquei anos, gente, sem preparar bolo. Que incrível, né? Fiquei anos sem fazer bolo. Faz o bolo. Olha onde o bolo me trouxe, gente. Não desista. Tenta novamente que dá certo uma hora. Luciana, conta aí uma história, vai. Eu tenho muitos micos. Muitos micos. Um só, Eu vai. tenho um que saiu muito caro. Que foi uma viagem pra Macapá. E viagem pra Macapá a gente tem de manhã, uma de manhã e uma à noite. Sim. Né? A gente não vai pra Macapá com muita facilidade. E eu acordei, era 10 da manhã. E quando eu acordei, liguei pra minha mãe. Minha mãe cuidava da nossa agenda. Bom dia, mãe. Ela, ué, já chegou aí? Eu falei, não, mãe, acabei de acordar. Ela, ué, mas o voo era 8 horas da manhã. Eu falei, eu pensei que fosse 8 da noite. E aí sabe aquele desconcerto, aquele nervoso que a barriga gela? Nossa. Que você quer voltar no tempo, aquilo não sai da sua cabeça. E aí nós corremos para o aeroporto e não tinha voo para Macapá. Meu Deus. E compromisso, né? E você compromisso. E aí a gente teve que dar um jeito. Eu lembro que juntou um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho ali, pega um cartão, junta com outro cartão. O que me escapou foi o cachorrinho do Farmville do Orkut. Lembra aquele joguinho da fazendinha, da fazendinha? Eu não tive Orkut, plantava, gente. colhia. Sim. Então, tinha um cachorrinho que você comprava, que ele não era gratuito. E o meu primo ia na minha fazendinha, roubava toda a minha plantação, todo dia. E eu falei com o Estevão, deixa eu comprar um cachorrinho, é baratinho, custa R$5, pro meu primo parar de roubar minhas colheitas. E eu comprei esse cachorrinho, mas o cartão era um cartão novo. E aí, quando eu fiz a compra do cachorrinho, o cartão foi desbloqueado com a compra. Sim. E foi esse cartão que me salvou, que me levou para Macapá. Nossa. Porque um não passava, outro não passava. A passagem era o preço de uma passagem para Miami. Nossa. Né? E ainda fui fazendo baldeação. Fui daqui para Goiânia, Brasília, Cuiabá, Cuiabá, Belém, Fez Macapá. um turismo. Nossa, um turismo. Saiu muito caro, né? Mas o cachorrinho me salvou também. O cachorrinho do Orkut me salvou. Mas deu certo no final, né? Deu certo no final. Era pra ir a banda toda, mas todos perdemos o voo. Fui sozinha. E lá, aí teve outro mico, porque lá eu tive que ministrar com a banda da igreja, que não sabia nada das nossas músicas, né? E também lembro que chegando lá eu paguei outro mico, que era um eco-hotel. E o Estevão sempre falava assim pra mim, quando você chegar nesses lugares de mata, olha o quarto todo. E eu cheguei muito cansada, a mala foi extraviada. Nossa, deu tudo certo. Desventuras em sério. E quando eu cheguei no hotel, eu cansada, eu deitei na cama, quando eu bati na cama, eu lembrei dele falando assim, olha tudo. Sim. E aí eu levantei, eu fui olhar tudo. Quando abri o armário, tinha uma tarântula. Ai, Deus. Meu Deus. Então não tem como esquecer desse mico, porque a partir dele foram assim, desventuras. Uma série. Aquilo ali foi uma série de micos. No final da noite, no evento, foi uma benção. A gente estava celebrando a conta de 5.000 pessoas convertidas naquele ano. Então valeu. Naquele ministério. A gente entendeu a aprovação, então. Verdade. Mas podia ser tudo sem o mico, né? Podia ser. Porque essa tensão de você chegar atrasado. Eu voltei com 2 rugas a mais, com certeza.
Agora vamos lá, meninas. A gente sabe que nós já falamos, né, sobre talentos, porque nós estamos dando, né, continuando o nosso assunto sobre talentos, dons, para quem está vendo a gente agora pela primeira vez, ligando aí o YouTube, a televisão. Me diz uma coisa, qual o conselho que vocês deixariam hoje para quem está começando? Seja em qualquer área, né? Um conselho pessoal, independente de eu ser comunicadora, escritora, cantora. Olha, sem isso aqui eu não teria conseguido chegar até aqui. Não que a gente chegou muito longe, né? Nós temos muita coisa ainda a conquistar, mas o que nós já conquistamos, nós celebramos, né? Verdade. Onde nós chegamos já está bom a beça, né? Não é? Me diz aí, Francine. Olha, eu aconselharia a pessoa a acreditar naquilo que ela já tem, usar as ferramentas que ela já tem nas suas mãos. Foi o que eu fiz. Eu fiz uma oração, eu dobrei o joelho no berço de Filipe e falei assim, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu possa criar o meu filho de perto. E eu pensei assim, o que eu posso fazer agora? O que eu tenho nas minhas mãos agora que eu possa fazer nesse momento? Você olhou a sua necessidade, né? E eu falei, bom, eu sei fazer bolos e doces, que eu sempre fiz desde pequeno. Eu já estou fazendo, né? Porque eu fazia antes. O bolo que eu fiz pra Moisés. Sempre fiz. Eu vou dar continuidade com isso. Aí eu modifiquei o nome e dei continuidade. E graças a Deus, né? Eu acreditei naquilo que eu já tinha, ferramenta que eu já tinha nas minhas mãos, algo que desde a minha infância eu já estava fazendo. Às vezes, eu já falei isso tantas vezes também, você já tem algo que está ligado com a sua história, entendeu? Então você pega isso daí mesmo, ó, vai com força, vai com fé, não desiste, não olha para as vozes, né? Negativas. As vozes ao redor, dá continuidade, acredita no teu potencial. Se você sabe fazer, e mesmo que não saiba, tente novamente. A Roberta Budi, ela sempre falava assim, para eu me tornar especialista pra fazer um brownie, por exemplo, eu não preciso ter anos de experiência. Vou fazer essa receita 25 vezes, 50 vezes, vou me tornar especialista. Perfeito. Então é isso. Entendeu? Exato, perfeito. E você, Keila? Conselho, né, ou dica, acredite mais em si, né? Eu demorei um pouco para acreditar que eu seria capaz de escrever livros, né? Porque, como eu disse, como levei tempo a descobrir essa questão toda de todos nós temos um propósito, quando eu me deparei com isso, eu me assustei um pouco. Eu falei assim, não, eu não sou capaz, né? Uma coisa é você escrever algo assim particular, e uma coisa é você se expor e levar isso, né, para fora. Então, assim, eu demorei a acreditar que eu seria capaz, né? Tanto que o primeiro livro, quando chegou lá em casa, foi muito interessante, assim, chegaram 2 caixas, né? A gente fica naquela pilha quando a gente está escrevendo, é uma tensão, e a gente não tem noção do final, e fica, aí tem dias de pausa, enfim. Quando ele tá pronto, gente, vocês não têm noção. Não nasce. Quando chegou lá em casa, assim, que foi a primeira coisa que eu fiz, assim, que era a minha conquista, assim, sabe? Que eu acreditei que eu podia fazer. Então, quando chegou assim, que eu fui abrir rápido e tal com meu marido, que eu peguei ele primeiro, eu falei, comecei a chorar. Gente, isso saiu de mim. E o segundo foi a mesma coisa, chegou, né, mês passado, e eu... Né, em breve tá lançando, um saquinho, eu cheiro, né, eu passo assim, cheiro as folhinhas do livro, e eu falo, nossa, saiu de mim. E aí eu começo a lembrar de todo o processo que foi para escrever, né, e o primeiro tem... Né, esse gostinho especial, como você falou, porque através da frustração, do não, que eu descobri, né, porque eu estou aqui. Eu tinha várias roupas, eu usava várias roupas em vários momentos, né, como a psicanalista, que atendia e que de alguma forma levava esse ânimo e esse consolo, às vezes com uma amiga, às vezes no trabalho, e agora através da escrita, né? Isso aí, muito bom. E você, Luciana? Então, uma dica assim? Tava aqui muito emocionada com a nossa conversa. A minha dica seria um pouquinho do que nós 4 falamos. Sim. Né? Você ter a gente chama de emotional branding, né? Quando eu comecei a estudar, comecei com publicidade e propaganda. E a Francine falou disso. Você ter uma marca emocional. Veio da família dela. É verdadeira, genuíno, porque está dentro dela, estava ali. Ela já tinha aquilo dentro dela. Isso. Ela cresceu com aquilo, ela pegou e aperfeiçoou. Perfeito. E como aperfeiçoou, que é uma delícia. Né? Aí depois eu lembrei de Keila, que quando Conexão Total era uma massa ainda informe.
né? Tava em processo gestacional. Eu lembro que numa das reuniões que nós fizemos online, a Keila falou assim, eu nunca mais esqueci isso. Eu quero participar. Talvez eu nem saiba como, mas eu só quero pertencer. Eu quero pertencer a algo que seja genuíno. Isso. Mesmo sem saber muito bem qual é o meu papel nisso. Mas eu quero pertencer. É o desejo de você querer estar. Né? Lembro de você, porque essa é a sua palavra de ordem, um alinhamento. A gente não pode deixar o nosso propósito ser sequestrado. E às vezes, ao invés de a gente conduzir o propósito com sabedoria, a gente joga uma obsessão em cima disso. A Shakira, isso não é fofoca porque tá no especial da J.Lo, né? Aquele especial quando a Jennifer Lopez e a Shakira cantaram no Super Bowl. No finalzinho, já nas vésperas da apresentação, a Jennifer Lopez canta com a filha dela. E no último ensaio, ela fala pra Shakira assim, essa daqui é minha filha. E a Shakira fala assim, ai que linda, eu também tenho um filho de 7 anos. Ah não, peraí. Ele vai fazer 7. Peraí. É depois de amanhã. Peraí. De novo eu não vou estar lá. Nossa. Será que vale a pena? É verdade. É preciso ter alinhamento. É alinhamento. Não adianta você ir, mas ir sem legitimidade. Perfeito. Né? O propósito não é uma guerra ilegítima quando a gente entra. Tem que ser uma guerra legítima. Sim, né? Com certeza. Tem que ser real, né? O meu conselho vem muito da minha vivência também. A gente precisa ter muita noção do que está acontecendo, sabe? Seja ele palpável ou não. A gente não pode se iludir, mas também não pode ficar só querendo ver para crer. Então, esse é o meu conselho. A gente precisa crer para ver, mas quando isso fica legítimo, quando aquilo vem para fora. Então, tem muita gente às vezes sonhando, né, ou querendo algo que não vai acontecer. Verdade. Né? E não estou aqui falando pretensiosamente, mas é muito sério a gente começar algo com o aval de Deus. Quando você sabe que foi Deus que falou, que foi Deus que preparou, que foi Deus que te direcionou, Ele cuida dos detalhes. Verdade. E tem muita gente, às vezes, esperando algo que não vai rolar. Entende? Aplicando todas as suas forças. Todas. Ela pode até comprar, porque o dinheiro compra. Sim. Mas é muito diferente quando a gente não se sustenta, né? É diferente quando é Deus, quando é algo que você sabe que você não tinha condições, que você não tinha conexão, e Deus vai fazendo, vai levando, vai acontecendo. Então, assim, o meu conselho é esse. Tenha certeza de que você foi chamado para isso realmente, porque você vai se frustrar, você vai se decepcionar, vão ser ingratos, vai acontecer tanta coisa com você que se você não tiver firme, você não tiver certeza, você para. Você pode até descansar um pouquinho, porque você às vezes fica cansado, triste um pouco, mas parar não. Quem tem certeza não para. Sim. Entende? Então tenha certeza daquilo que Deus te chamou para falar. Para fazer no início, pode até dar uma... Ai, Senhor, meu Deus. Um exemplo, não sei se acontece com vocês, pra gente já caminhar pro final. Gente. Já? Tão rápido, já! Gente. Eu tenho 6 minutos demais. praticamente pra terminar. Nem 6, uns 5, olha só. Tem coisas que, não sei se acontece com vocês falam em 30 segundos, tá? Desafio. Senão não tem mais. Mulher quando se junta não dá certo. Não, mas psicanalistas, todas as 4. E essa aqui professora. Então vocês imaginam. A gente quando se junta, não tá fácil esse podcast pra mim, hein? Não cheguei nem na metade, mas tudo bem, vamos aprendendo. Quando a gente se depara aonde a gente já tá, dá um susto.
Eu sinto, às vezes, o peso. Sim. Eu sinto Porque todo dia. era muito fácil quando eu tava lá no início só sonhando. Verdade. Quando era só uma projeção na nossa mente. Só né? tinha eu. Eu não tinha Luciano, não tinha aquele, eu não tinha Francine, não tinha ninguém. Não tinha... que veio o mico que eu falei no início. Por essa projeção, entendeu? Talvez seja, As pessoas me reconhecem. Isso. Como eu não reconheci? Pode ser. Conhecido, sabe? Então, esse peso às vezes vem. Pode Você ser. segurar um pouquinho. E pela sua história também. Sim, Pra você aquilo é importante, realmente. Cada um tem uma história. Então, assim, às vezes eu me assusto. Eu falo assim, meu Deus, que responsabilidade. Eu tô na televisão. Meu Deus, eu tenho que produzir, o editor, aí não sei o que, vamos pro podcast, eu tenho que conversar com a galera, eu tenho que... Meu Deus, olha o grupo que tá aqui, a minha responsabilidade, as pessoas que estão aqui comigo. É um sonho dentro de um sonho. Verdade. A Luciana fala muito isso comigo. É um propósito dentro do propósito. E às vezes eu falo assim, ai, não tenho saudade do início, não. Só do sonho, não. Só da projeção, não. Mas dá aquela... dá tranquilidade. Quanto mais é dado, mais é... Cobrado. Vocês têm isso? Você tem? Muita coisa, muita você coisa. Olha pra trás, assim, claro, com certeza. Rapidinho, fala, com certeza. Consegue? A Keila mencionou aqui dos micos. Você se ver no lugar... Nossa, você é cobrado. Você começa a enxergar assim, não sou capaz. Como eu vou conseguir? Eu penso assim. Sim. E é Deus, como você falou também, Deus, Lívia. É Deus na nossa vida. Eu falo todos os dias isso assim. E eu falo também assim, quando eu tô desesperada. Senhor, tenha misericórdia da sua filhinha. É assim. Só nessa hora de aquela música, filhinha, né? tem uma música agora, Socorro Deus. Aquela música, é essa música. E você, Keila? Você tem isso também? É o que eu comentei, né? Quando as pessoas te reconhecem por algo, né? Há uma cobrança maior. Mas a questão dos livros mesmo, você quando olha a primeira, agora foi o segundo, daqui a pouco vão me cobrar o terceiro. Sim, já estão cobrando, né? Já me falaram, já começou a escrever o terceiro? Uau! E o interessante é que já vem a ideia, sabe? Brota, e aí e a coisa vai fluindo. E aí eu falo assim, eu preciso sentar. Você foi ativada. É incrível. A ativação aconteceu. Exatamente. Só que dá um medinho, né? Muito, até porque assim, o propósito ele não depende somente de você, é um investimento. Sim. Tempo, financeiro, Verdade. emoções. Total. Então às vezes você para e pensa, Senhor, é isso mesmo? Mas eu falo para Deus assim, Senhor, desenha às vezes para mim, para eu ter muita certeza, porque é investimento. Colocar o propósito em ação custa caro para nossa mente. Verdade. Porque o nosso cérebro ele é preguiçoso, ele quer que sobre energia e caloria. Então toda vez que a gente tem que dar um passo para fazer algo, e se for algo novo, inédito, custa muito caro para o nosso cérebro e para nossa mente. Então ele sempre vai plantar ideias na nossa cabeça, tipo, não é chegada a hora, você ainda não está pronta, né? Se não tiver paz, eu não vou. Eu ouço muito isso. Nossa, as comparações se não tiver também, paz, pode depender da porra. Aí às vezes a paz ela tá no final do processo, exato. como uma maratona. Sim. Não tem paz quando você tá treinando, fazendo calo no pé. Quando chega no dia, você se inscreve, cruza a linha de partida. Quando você corre todos aqueles quilômetros, a paz chega depois que você atravessa a linha de chegada, sobe no pódio e recebe a medalha. Perfeito. Né? Então, às vezes são desculpas, porque custa caro. Custa caro. Mas quando você rompe e tem também experiência de satisfação, né? O que a gente mais ouve aqui, e o nosso trabalho consiste em fazer as pessoas enxergarem isso. Verdade. Quando você viver a experiência de satisfação do primeiro livro, né? Não tem planta uma árvore, faz um filho e escreve um livro. Balela, você vai querer plantar a segunda árvore, ter mais um filho e escrever mais um livro. Com certeza. E só pra gente encerrar, tem uma coisa assim muito engraçada, porque o nosso propósito, no início, a gente pensa que tem a ver com o nosso sonho. Não sei se vocês já perceberam, era o meu sonho, não tem nada a ver. O propósito vai muito além disso, porque você acaba realizando outros sonhos de outras pessoas. Ou seja, o seu propósito abastece vidas, alimenta vidas, ativa outros propósitos. Sim. Então aquele sonho que começou pequenininho, eu queria trabalhar na televisão, não tem nada a ver mais com a Nívia hoje. Aquilo ali foi só uma desculpinha de Deus. Olha o que ele fez, Espírito Santo, vou colocar uma curiosidade em lá saber como é que é a televisão, eu vou botar uma curiosidade
fazer bolo, como que escreve, de cantar. Na verdade, foi o quê? Uma isca. Verdade. Sim. É uma isca pra gente chegar aqui hoje. Ai, que coisa linda. Maravilha. Gente, Chegamos. nós vamos ficar... Não retrocederemos. Não retrocederemos. Vamos avançar. Olha, eu quero agradecer a vocês que ficaram até aqui conosco. Agradecer as minhas companheiras. Nós falamos a beça, né, gente? Mas eu acho que foi bom. Foi ótimo. Segue lá, Francines, 2 underlines no final, que aí tem todas as minhas outras redes lá, porque eu sou uma empreendedora e eu quero ganhar o mundo e incentivar muitas pessoas a avançarem também. Perfeito. Keila? Keila LF Araújo. Muito bom. Luciana Cordeiro Ribeiro. E o Ministério São Ágape Ministério São Ágape Oficial. Ministério São Ágape, que canta aí pelas igrejas, em festas, eventos, né? Que é uma bênção, Qualquer né? lugar, casamento, Isso aí. velório, prisão, Olha, asilo. gente, que responsabilidade, É o né? Olha, um beijo pra vocês e até a próxima. Fomos! Beijo. Tchau. É impossível, mas Deus pode fazer. É impossível, mas Deus pode fazer. Não existem limites, não existem barreiras para quem crê no agir de Deus. Esse é o clamor de um povo que crê em milagres, Senhor.